Tá certo, então vamos aproveitar e já chamar o nosso primeiro convidado que já está pronto para repercutir esses dados também, Mauro Morelli, estrategista-chefe da Davos. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo, obrigada pela participação, Mauro. Boa tarde a todos, é um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Eu queria começar falando desse primeiro semestre aí, que tivemos um semestre, quarto pior primeiro semestre da história do SP500. Eu queria entender, na sua visão, isso demonstra que o mercado está perdido? É o pior dos últimos 50 anos, que a informação que eu tenho inclui nesses 50 anos, obviamente, aí a pandemia. Eu não diria que o mercado está perdido, mas está muito preocupado, porque está claro que o Banco Central americano e outros bancos centrais do mundo estão muito atrás da curva, e isso tem mostrado historicamente que quanto mais atrás da curva os bancos centrais estão, mais provável é que eles errem a mão na luta contra a inflação e, por consequência, aumenta o risco de termos uma recessão aí nos próximos semestres. Esse não me parece ser o cenário mais provável ainda, mas continua sendo um cenário que está com a probabilidade aumentando. Cada dia que passa, essa probabilidade aumenta e o mercado reage a esse aumento de probabilidade, como eu coloquei. Certo. Ô Mauro, e o relatório, o RTI aí, né, que mostrou uns juros aí de equilíbrio aí, um nominal de 4%, né, antes era 3,5%. Você consegue ver aí como uma mensagem de juros mais altos aí por mais tempo por aqui? Por aqui pelo Brasil, sim. Eu entendo que essa opção que o Banco Central do Brasil fez, já tem algumas semanas que eles têm falado isso, o Sena colocou isso de uma maneira bastante explícita, que a opção do Banco Central do Brasil era ter um período de juros altos, mas não tão altos, e é um período, então, mais longo do que a princípio. Então, a opção feita seria um juros alto por mais tempo do que muito alto por pouco tempo. Isso faz com que a gente tenha algumas vantagens e desvantagens perante a isso, mas eu acredito que essa é uma alternativa que vai ser colocada à prova. Então, acho que o juro no Brasil só deve cair aí, na minha opinião, no segundo semestre do ano que vem. Ô Mauro, muito boa tarde aí, prazer falar contigo. Eu queria saber um pouquinho, indo para Estados Unidos, né? Ou seja, a gente sabe que o investidor, né, americano ele tem muito mais perfil de bolsa que o nosso investidor aqui no Brasil, né? Tanto em relação ao portfólio, ou seja, ele está mais comprado em equities do que o investidor médio aqui brasileiro. E na sua opinião, qual que é a reação do americano, né? Ou seja, o americano médio, ou seja, quando a gente pega em relação, como você falou, o pior momento do S&P 500 nos últimos 50 anos. Você acredita quando você pega a base, né, o fluxo de lá, a gente pega o buy side, né, a gente pega as pessoas físicas, você observa em relação aos dados que os investidores por si só têm um perfil em relação a aumentar a posição de equities, comprar mais ações olhando como oportunidades? Ou você acredita que esse movimento está sendo inverso por lá? Qual que é os sinais que você está enxergando daqui para frente no investidor americano, né? Olha, tem várias questões interessantes aí no que você colocou. O primeiro, corretamente, o investidor americano tem o portfólio padrão do investidor americano, é o famoso 60-40. E eu sempre gosto de relembrar que é 60 em ações e 40 em renda fixa. O brasileiro olha e imagina que o 60 é renda fixa. Não, o 60 é em ações. Então mostra claramente que o investidor americano tem essa predileção pelas ações, até mesmo porque o juro americano é historicamente muito baixo. Então existe uma visão que queremos ou melhor dizendo, se o investidor quer ter uma remuneração mais atrativa, tem que ir para correr risco, tem que sim investir em ações. O que acontece é que nesse momento a gente está vivendo uma situação muito atípica, né? Como eu coloquei, o S&P teve o pior semestre dos últimos 50 anos. E para piorar a situação, o juro subiu nesse período, então a renda fixa também sofreu. Então, o investidor que tem renda fixa ou ações ou os dois, sofreu dos dois lados. Então, ele está bastante machucado. Isso, a sensação que passa é que esse investidor, então, está com poder de compra mais, vamos chamar assim,
talvez não tenha atacado o fluxo, né, o dia a dia dele, mas o estoque, o investimento dele atacou. Então a sensação de riqueza desse investidor com certeza caiu. E é esperado que isso ocorra, porque com uma sensação de riqueza menor, você tem uma propensão a consumo menor e isso ajuda a cair a inflação. Então, de qualquer maneira, é algo que não é positivo, mas tem um lado positivo nessa relação. Eu não, as informações que eu tenho, eu não vejo ainda investidor americano indo às compras, muito pelo contrário, eu vejo muita gente, ainda muitos investidores institucionais, inclusive, reduzindo suas posições, principalmente em ações de tecnologia, e os preços têm sofrido nesse sentido. O que eu gosto de colocar isso para os meus clientes e para os investidores brasileiros é que se a gente está vivendo uma crise em termos de preço comparável, e eu estou falando de preços de ativos econômicos, eu não estou falando em crise humanitária, por favor, mas os preços dos ativos econômicos comparado ao que aconteceu durante a pandemia mostra a gravidade da situação. Ou seja, talvez não seja a hora, talvez aqui é mais retórico do que verdadeiro, na minha opinião, não é hora de diminuirmos as posições de risco, porque muito provavelmente a gente vai estar vendendo muito próximo da mínima, e caso o mercado caia ainda mais, eu duvido que algum cliente queira recomprar. Então, a recomendação que a gente sempre faz nesses momentos é: entende o que está acontecendo, se acostuma com a volatilidade e mexe na carteira, mas sem alterar o perfil de risco da carteira. Esse, na minha opinião, é o mais importante, e eu imagino e espero que o investidor americano esteja fazendo a mesma coisa. Legal, Mauro. Eu também concordo contigo nessa visão. E agora a gente está viajando o globo, né? A gente foi lá para os Estados Unidos, agora a gente vai lá para a Europa, né? A gente sabe que o problema, né, na Europa já não é de hoje, faz muito tempo. Agora eu estou falando de fragmentação, né, da zona do euro. A gente sabe que a Christine Lagarde também não foi por falta de aviso, né, pela essa questão da alta de juros. Como que está o momento lá, né? Ou seja, a gente juntando essas peças, acabou de falar dos Estados Unidos, falou muito bem. E para a Europa, né? Como que fica? A situação é mais crítica, né? A questão do gás, eu estava vendo hoje, a questão dos estoques, né? Ou seja, né, 60% mais baixo do que registrado anteriormente. A gente sabe que o inverno lá vai ser muito mais difícil. Enfim, tem várias peças aí para serem colocadas nesse jogo, né? Nesse puzzle, né? Como a gente diz aqui. Como que você define tudo isso? Qual que deve ser as consequências no mundo geral, né? A situação da Europa é parecida e piorada com a situação americana. Tem a mesma preocupação do ponto de vista de inflação, a mesma preocupação em termos de ações de renda fixa, porém, como você muito bem colocou, tem toda a fragmentação, toda essa divisão dentro do próprio mercado comum europeu, da Europa como um todo, e para piorar, um conflito entre a Ucrânia e a Rússia. Então, a situação é mais crítica e os ativos europeus têm sofrido ainda mais. Eu lembro nessa fragmentação que você colocou muito bem, tem uma piadinha que conta que o ex-presidente americano, na época em exercício, o Bush filho, brincava com os assessores e falava assim: me passa o telefone do presidente da Europa que eu preciso falar com ele para resolver uns assuntos. Ou seja, qual que é essa era a brincadeira? A brincadeira é que, como não tinha um presidente, não tinha liderança e os assuntos nunca seriam resolvidos, seriam postergados. Esse ponto continua até hoje. Talvez tenha até se agravado. A Alemanha, que sempre foi uma líder direta e indireta da Europa pós-euro, está num momento também mais complexo. Então, por decisões muito questionáveis hoje, que diz respeito à matriz energética. Então, eles também têm olhando para problemas internos fortemente. Agora, dito tudo isso, se a gente olhar para a Europa, acho que vai ter mais dores do que risadas, do que sucesso, e para ter muita atenção no que pode acontecer, não só na Europa continental, mas também no próprio Reino Unido, onde a gente tem, além de tudo isso que eu falei, teve o Brexit há pouco tempo, e ainda os efeitos do Brexit ainda não estão totalmente assimilados pela economia do Reino Unido. Então, realmente a situação lá é uma situação bastante crítica, bastante complexa, e que, na minha opinião, não vai ser resolvida no curto prazo. Bem difícil mesmo, Mauro.
essas consequências ainda devem perdurar por mais tempo. Um ponto interessante, você estava falando até dessa piada aí, né, ou seja, desse jogo em relação, né, à questão política na Europa. Um ponto que é interessante, que o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele criticou bastante em relação à dependência, né, do gás russo, né, ou seja, em relação à Europa. Ele criticou abertamente sobre isso, tem até vídeos na internet dizendo, né, ou seja, que os países estavam ignorando, né, essa grande dependência do gás russo e olhando para trás, né, a chanceler alemã, né, ou seja, a ex-chanceler alemã, né, a Angela Merkel, né, demonizou a energia nuclear e hoje a Alemanha está queimando carvão como nunca, né? A gente tem essas consequências, né, que estão acontecendo ali que tem que rir para não chorar. E um outro ponto também em relação à guerra na Ucrânia, porque eu estou falando em movimentos mais geopolíticos que no final do dia, né, eles se conversam em relação à economia como um todo. E outro ponto é a questão da guerra, que também o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, criticou muito a questão dos orçamentos, né, de guerra dos países que não ultrapassavam nem 2% do PIB, né, que era obrigatório em relação aos principais países, né? E agora os países não querem mais gastar mais do que 2% do PIB. Agora com essa questão dessa guerra entre Rússia e Ucrânia, que pode até afetar os países próximos ali, né? Então, ou seja, toda essa consequência de forma geral, que a gente sabe que você disse muito bem aí, explanando ali sobre a situação econômica que está bem frágil, dada a situação geopolítica, Mauro, como que os países, né, ou seja, em relação a esse jogo político ficam? Porque a gente tem, por outro lado, também a China, né, ou seja, que no quesito geral está se favorecendo, né, está cortando juros, está comprando petróleo barato, né, e a Europa, que era para realmente trazer sanções para a Rússia, a gente está vendo um movimento ao contrário. Será que realmente foi um tiro pela culatra ou você acredita num cenário inverso do que eu disse aqui? Não acho que seja um tiro pela culatra, não. Eu acho que a Europa vai sofrer bastante, como você bem colocou, as opções de suprimento de commodities energéticas feitas pela Europa nas últimas décadas, hoje se mostram muito questionáveis, se mostram com custo geopolítico bastante alto e tem que ser reavaliado. E talvez a opção por energia limpa, ela tem que ser um pouco postergada, porque existem prioridades ou preocupações de curtíssimo prazo, como, por exemplo, a própria guerra com a Rússia. Voltando para a China, ou pelo menos direcionando a discussão para a China, eu acho que a China tem sim o potencial de sair muito fortalecida, não só pós-pandemia, mas também agora pós-crise entre Rússia e Ucrânia. O que eu acho é que ela ainda está patinando em relação à pandemia. Vira e mexe, a gente tem aí uma cidade que foi fechada, ou uma situação mais crítica que não só impacta toda a linha de suprimentos, de logística mundial, mas principalmente a economia local. Lembrando, né, o crescimento chinês ele é importante não só para o mundo e para o Brasil em particular, mas é muito importante para a sustentação política de um governo totalitário como a gente vê na China. Então, mais do que nunca, o governo chinês tem todo o interesse de fazer com que a China cresça rapidamente. E eu imagino que isso deva acontecer, ainda talvez não esse ano, mas muito provavelmente o ano que vem ela retomar aí a liderança em termos de crescimento, o que pode fazer com que para o Brasil a situação fique ruim, mas um pouquinho menos ruim. E a gente agora queria ir para o Brasil, né, já que a gente falou bastante de Europa e Estados Unidos, se a gente olhar a curva de juros aqui no Brasil, ela está zoneada ali com 3 altas ainda neste ano, né, e com quedas começando em maio, só que a reunião com queda e outra sem, e isso também se repete até dezembro, né? Isso mostra então que os traders estão com dificuldade de entender a cabeça do Banco Central para as próximas decisões da meta da Selic? Eu diria que não, eu acho que eu tomo uma opinião um pouco diferente da sua. Os mercados futuros são mercados que colocam a probabilidade dos acontecimentos nos preços. E essa probabilidade, muitas vezes, ele simplesmente mostra que é mais provável que aconteça A do que B. Não necessariamente vai acontecer, mas caso aconteça, vai nessa direção. O que eu quero dizer? Está embutido 3 altas não necessariamente quer dizer que a grande aposta do mercado sejam 3 altas. Na minha leitura olha, talvez a gente aumente 2 vezes, mas é mais provável que eu aumente 3 do que 1. Então, por consequência, a curva de juros vai estar mais próxima do 3 do que do 1.
A mesma lógica serve lá na segunda parte, né, na segunda metade da curva de juros. Não necessariamente os juros começam a cair em maio. Na minha opinião, ele começa a cair no segundo semestre. Mas é muito mais provável que ele caia no primeiro semestre do que ele suba. Então a curva coloca uma probabilidade de queda de juros, mesmo não sendo mais provável, mesmo não sendo a principal aposta do mercado. Então eu acho que tem essa sutileza na análise aí da curva de juros, que na minha opinião eu não acho, muito pouco provável, olhando de hoje, que a gente tenha 3 aumentos de juros ainda. O mais provável para mim ainda é ter mais um, talvez tenhamos o segundo, mas a minha aposta ainda, mesmo com toda essa surpresa negativa da inflação brasileira, eu ainda acredito nas palavras dos técnicos do Banco Central, que vai ter um juro alto por mais tempo, não muito alto por menos tempo. Então significa que ele não precisa subir tanto, ele vai parar um pouco antes e vai continuar com isso por mais tempo. Podemos questionar, que acho que é um bom questionamento, se essa é uma boa estratégia, mas eu acredito que essa é a estratégia que o Banco Central do Brasil vai perseguir aí nas próximas reuniões. O Mauro, voando de novo lá para a Europa, o Banco Central Europeu aí deve obrigar, né, ainda estão estudando aí, que os bancos coloquem em suas previsões de resultados futuros aí a possibilidade de recessão, né? Isso aí pode demonstrar o medo aí do Banco Central com algumas instituições europeias, né? Será que tem alguma aí muito exposta a crédito e ter problemas aí no balanço? A resposta é: existe essa possibilidade, sim. Não acho que é o mais provável. Uma das boas notícias de uma crise tão forte como a gente viveu em 2008 e 2009, a crise bancária, foi com que os bancos centrais hoje estão muito mais preparados para uma crise bancária do que estavam há 15 anos. Então, eu acredito que sempre é possível, é algo que tem que estar no radar, mas não é o mais provável de uma maneira geral, de uma crise generalizada do sistema bancário europeu. Eu acho isso muito pouco provável. Dito isso, eu gosto muito de uma frase que os americanos dizem, que é: sempre quando o Fed pisa no freio, tem alguém que sai pelo vidro para-brisa, pelo vidro da frente do carro. Ou seja, alguém não estava preparado, não estava usando cinto de segurança e sai voando pelo vidro da frente do carro. Essa lógica serve para o mundo todo e a Europa não é diferente. Então, algum caso específico, algum banco específico de algum país periférico ou não, sim, pode acontecer, e é natural que aconteça. Eu diria, sendo até um pouco mais forte na minha afirmação, razoável, bom, esperado que aconteça, porque empresas nascem, morrem, e com bancos nada disso é diferente. O que é uma grande preocupação é se isso virar algo generalizado no sistema bancário europeu. E eu acho que isso olhando de hoje, me parece bem pouco provável. Eu acho que o Banco Central Europeu está preparado para evitar qualquer piora nesse sentido. Muito bom. Ô Mauro, só uma última pergunta aqui em relação ao Brasil. Acho que é um ponto bem interessante, até o pessoal que está aqui nos acompanhando. Quando a gente fala em relação a equities, a gente sabe muito bem os setores, né, que são beneficiados, setores que não são beneficiados, mas a pergunta que eu recebo bastante também é questão do timing, né? Porque muita gente fala assim: pô, Alex, eu sei que o papel está barato, sei que a construção civil está barato, tecnologia está barato aqui nos Estados Unidos, mas até quando, né? É difícil, é uma pergunta de $1 bilhão, né? Ou seja, tem que consultar a nossa bola de cristal ali, mas com os dados que nós temos hoje, como que você consegue tirar a conclusão em relação a isso? A gente sabe que, como você disse muito bem, né, a relação da inversão da curva, fechamento da curva, o que a gente vê também nas Bs, né, nas Bs longas, também diz bastante sobre o mercado, mas como que você enxerga de forma geral o mercado de equities aqui no Brasil? Olha, o mercado de equities brasileiro é um mercado muito complexo, porque ele é um mercado de alto risco num país emergente. Então ele é duplamente volátil, duplamente arriscado. Isso quer dizer o quê? Que a gente precisa ter uma visão muito de médio e longo prazo para conseguir ter algum tipo de retorno nesse tipo de mercado. Imaginar que um investidor, pessoa física, consiga
descobrir, eu acho que é a palavra, dada a dificuldade que você mesmo colocou, né, é descobrir qual é o preço mínimo de uma ação para eu comprar naquela situação, achar que isso é factível, e mais do que factível, né, é replicável. De repente eu posso acertar, eu investindo um dia eu acerto. Quando eu era trader, a gente brincava que todo dia tem máxima e mínima, então dá para comprar na mínima e vender na máxima, todo dia tem. Então, mas fazer isso de uma maneira recorrente, acertar os mínimos, os lows, é muito difícil, principalmente para o investidor, pessoa física, para não dizer impossível aqui, que eu acho que inclusive é o mais provável. Tudo isso para dizer o quê? Que eu acho que entrar nessa pergunta, entrar nesse questionamento, entrar nessa dúvida é um jogo para se perder. Então eu não jogo um jogo para perder, eu prefiro jogar para ganhar. E como é que eu ganho? Olha, olhando o médio e longo prazo, olhando a tendência daquela empresa, do mercado acionário e da economia brasileira, olhando para frente. O que a gente vê? A gente vê no Brasil uma economia que, de hoje para trás, ela vem surpreendendo positivamente, como vocês mesmos colocaram. O PIB não só está crescendo, mas as projeções estão crescendo. O problema é que a inflação tem suplantado isso ainda mais. Inflação alta é algo que para algumas indústrias penaliza menos do que para as outras, tem que levar em consideração na hora da análise. Nós vamos ter uma eleição. Eleição é difícil de você prever o que vai acontecer, o que vai sair das urnas. O exemplo que eu gosto de dar é que o atual governador de Minas Gerais, na quinta-feira, antes do final de semana da eleição, todas as pesquisas diziam que ele nem estaria no segundo turno. Hoje, ele é o atual governador e muito provavelmente vai ser reeleito nas próximas eleições. Então, tudo isso é muito difícil de se apostar. Quando é difícil de apostar, o prêmio é muito grande. Para o investidor, eu prefiro reduzir. Então, resumindo, o investidor brasileiro que quer correr risco, que entende que não adianta tentar acertar a mosca voando, e acha que os preços já estão atrativos, vale sim aumentar as posições em ações, mas eu não aumentaria no mercado brasileiro, eu aumentaria no mercado internacional. Acho que o mercado internacional traz mais oportunidades, apesar que o risco internacional ainda é muito grande e existe uma possibilidade não pequena e crescente de termos uma recessão. Isso vai fazer, caso essa recessão efetivamente ocorra, os preços das ações americanas e internacionais vão sofrer ainda mais, mesmo considerando os preços de hoje. Mas já que você citou a eleição sobre o Brasil, agora o CDS, o Credit Default Swap, de 5 anos, que mede o risco ali do Brasil, subiu 94 pontos no governo de Jair Bolsonaro, restando 6 meses aí para o fim do primeiro mandato. O indicador atingiu 300 pontos. Essa marca não era atingida desde maio de 2020, quando as incertezas da pandemia de Covid predominavam ali no mercado financeiro. Quanto maior a pontuação, maiores são os riscos, né? Eu queria a sua visão, né? O que podemos elencar de riscos econômicos perante o mercado, perante a crise política que a gente vive e dependendo ali dos 2 primeiros pré-candidatos, tanto Lula quanto Bolsonaro, como é que o mercado deve receber cada um aí, caso um ou outro ganhe? Olha, essa pergunta é interessante porque eu tenho uma visão muito diferente do caminho que você colocou para a resposta. O que eu vejo é que o Risco Brasil mede sim o risco de default brasileiro, né, o Credit Default Swap, exatamente nada mais é do que um seguro contra o default brasileiro, mas ele também mede de uma maneira muito direta, na minha opinião, a aversão a risco mundial. Se você, imagino eu não tenho essa informação, mas acho que vale dar uma pesquisada. Se a gente olhar outros países emergentes, eu posso garantir que, eu não tenho essa informação, mas eu posso garantir que todos subiram, se não na mesma magnitude, mas magnitudes muito próximas ao Brasil. Por quê? Todos pioraram juntos? Todos vão passar com eleição? Não, a resposta não é essa. É que o mundo hoje é um mundo muito mais avesso a risco, muito mais arriscado do que era há 12 meses, onde a gente tinha uma inflação alta, mas ainda não estava claro que o Banco Central americano estava atrás da curva, a gente não
tinha uma crise entre a Rússia e a Ucrânia. Então, quando você aumenta o risco do mundo todo, os países mais arriscados, como os mercados emergentes, vão junto. Obviamente, o Brasil se destaca pelo processo eleitoral. O processo eleitoral faz com que, efetivamente, o Brasil tenha umas particularidades importantes que mereçam ser analisadas. Mas, olhando de hoje, eu ainda acho que essas particularidades são menos analisadas, são menos importantes no movimento que a gente está vendo dos ativos brasileiros do que, efetivamente, o que está acontecendo lá fora. Tá certo. Muito obrigada, Mauro Morelli, que é estrategista-chefe da Davos. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui com a gente no Marketing. Obrigada pelas explicações. Foram muito boas aí. Seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado a todos. Boa tarde, bom final de semana.